Olá, amores! Estamos aqui de novo pensando a sociedade brasileira com repertório teórico, com referências teóricas, que na verdade é o que torna a sociologia uma área de conhecimento bem interessante, né? Como pessoas que se especializaram em determinados temas pensaram as relações interpessoais dentro de uma lógica institucional, tá? Na sociedade brasileira. Então, hoje nós vamos estudar a questão da intolerância religiosa. Vamos tentar entender como no Brasil a sociedade ela se estrutura a partir da lógica da dicotomia entre o bem e o mal. Para melhor entendermos essa questão, podemos utilizar a referência teórica de Durkheim. Durkheim foi um teórico sensacional da sociologia, considerado um dos fundadores da sociologia como disciplina científica, que pensou o seguinte: no seu livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, Durkheim pensou como todas as religiões se estruturam a partir da dicotomia entre o sagrado e o profano, o certo, o errado, o justo, o injusto. E dentro dessa dinâmica ele observou que se estruturam todas as religiões. Por isso que a sociedade brasileira nada mais é do que mais uma sociedade orientada por essa dinâmica. Vamos lá. Se nós pensarmos o cristianismo no Brasil, ele existe como uma religião quase universal no território nacional. Ninguém discute se tem problema existir no Congresso Nacional uma bancada evangélica. Por qual motivo tem uma bancada evangélica no Congresso Nacional? Vejamos, o Estado é laico. Se o Estado é laico, entendemos que não pode haver, tá, interferência da religião nas decisões políticas. Não poderiam ser elaboradas, tá, questões políticas, não poderiam ser construídos projetos de lei com orientação religiosa, porque religião e política não podem se misturar, até porque estamos no século XXI, né? Mas vejamos, os parlamentares que fazem isso são pessoas democraticamente eleitas, escolhidas pela população. Então podemos verificar que na nossa cultura, no nosso hábito no nosso hábitos, ou seja, no hábito coletivo, nós aprendemos que cultura nada mais é do que um sistema de classificações coletivas, onde se classifica o que é certo, errado, bonito, feio, justo e injusto. Nós podemos verificar com muita certeza, tá, que no Brasil não existe uma educação, tanto no hábito primário, utilizando aí o conceito de Pierre Bourdieu, ou no hábito secundário, em relação à promoção da tolerância à diversidade religiosa. Ah, professora, eu sou muito tolerante, eu não gosto, mas eu respeito. Vamos lá. Nós podemos minimamente, como seres humanos, pensarmos o seguinte: não devemos promover nenhum tipo de violência simbólica. Não devemos, enquanto pessoas, na vida em sociedade, promovermos, através da violência simbólica, a violação da dignidade do outro. Devemos considerar a alteridade em sua multiplicidade. Porque as pessoas elas têm múltiplas visões de mundo e estão inseridas num contexto social que gera divergências de opinião. Obviamente que eu não vou defender aqui que a gente esteja fingindo, utilizando máscaras sociais o tempo todo, representando lá, como o Erving Goffman sinalizou no livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Não vou eu defender aqui que nós utilizemos máscaras sociais para mascararmos os nossos preconceitos. Não é isso. A minha proposta é que a gente consiga entender, tá, que independente da religião do outro, se eu gosto ou não é problema meu. Assim como não é problema meu qual é o ritual que o outro realiza. Se o outro entende que veio do Adão e da Eva, é problema dele, é uma crença dele. E o que você tem a ver com isso?
O que você tem a ver é que quando essa orientação religiosa se manifesta num projeto de poder político a ponto de impedir debates sobre, por exemplo, a descriminalização do aborto, que é um tema altamente polêmico, né? Nós não conseguimos fazer esse debate dentro de uma lógica laica, isenta de religião. Essa discussão é fundamental porque nessa história de interferir na liberdade individual do outro, né, que eu como adepta do pensamento liberal, eu acho muito importante respeitar a liberdade do outro. E onde termina a liberdade do outro? Quando me incomoda. Eu, por exemplo, estou em casa gravando aula para os meus aluninhos, para os meus fofinhos alunos, meus fofuchos. Estou no mais absoluto silêncio, porque os meus vizinhos entendem que não devem promover nenhum tipo de desconforto ao outro, pelo menos nesse horário, né? Não tem ninguém me obrigando a escutar nenhum tipo de música que eu não esteja com vontade, nem a ter que lidar com nenhum tipo de barulho, né? Veja bem, se eu estivesse agora com um vizinho escutando uma música no último volume, né? As pessoas sem noção, mal educadas, que não sabem viver em sociedade, né? Que não tem noção de que o espaço delas termina onde começa no outro. Eu teria como hoje gravar uma aula para os alunos? Não teria. Olha como você considerar a alteridade é importante. Porque você vive a sua vida, não atrapalha a vida do outro e não prejudica a vida em sociedade. Bacana, né? Agora transfere isso para o campo da religião. Transferiu? Ótimo. Então pensa, daqui para frente, eu vou ser uma pessoa que eu vou viver a minha religião. Eu não vou ficar demonizando a religião dos outros, porque isso também, gente, tem nada a ver. Estamos no século XXI, numa sociedade pós-moderna, que começou para a sociologia na década de 90. Então eu tenho uma pós-modernidade, multiculturalismo, uma multiplicidade de religiões, de papéis sociais. Então não tem nada a ver você ficar preocupado com a religião do outro. Ainda mais promovendo situações de violência simbólica e violência física. Onde já se viu atirar pedra no outro porque você não gosta da religião do outro? Que absurdo! Isso hoje não tem o menor cabimento. Entendeu? Eu não posso pensar assim, olha, mas a minha religião é melhor. Para você é melhor, para o outro pode não ser. E se a pessoa não quiser ter religião, qual é o problema? Pensa assim, cuida da sua vida. Se ela te pedir uma orientação religiosa, você dá. Mas se ela não pedir, segue a sua vida em paz, sem perturbar o outro. E assim viveremos todos felizes. Agora, tem mais uma questão que temos que abordar nessa aula. É o fundamentalismo religioso dos muçulmanos. É aquele pessoal que explode, né? Que queima mulheres vivas em gaiolas porque se recusaram a serem escravas sexuais. Aquela sociedade, né, que trata a mulher de modo inferior ao homem. Nossa, não estamos falando do Brasil não, tá, gente? Estamos falando das sociedades muçulmanas. Então vamos lá. Obviamente que existem sociedades extremistas, piores do que a sociedade brasileira. E quando eu digo piores é porque aqui as relações não são favoráveis, as relações não são boas. Existe uma dificuldade latente na sociedade brasileira entre as pessoas no que diz respeito a respeitar a religião do outro. Ainda temos a interferência das instituições oficiais de poder. Eu conversei agora de manhã com um professor que eu admiro muito, professor de história, e ele estava me explicando que existem artigos religiosos que representam a memória de religiões afro-brasileiras, de religiões de matriz africana, que estão sob a guarda, se assim eu posso dizer, que estão em poder da Polícia Civil. Agora, o que teria a Polícia Civil a ver com artigos religiosos de matriz africana? Gente, vejam como no Brasil a questão da religião ela está presente na esfera das instituições oficiais de poder,
O que não pode acontecer, porque o Estado brasileiro é um Estado laico. O Estado é a máxima instituição oficial de poder. E a Polícia Civil, a Polícia Militar, são instituições também oficiais de poder subordinadas a esse Estado. Então, hoje é muito importante essa discussão, essa separação entre igreja e Estado, e nós nem estamos no final da Idade Média. Nós estamos no século XXI. Então vamos desenvolver uma consciência crítica capaz de respeitar o outro. Tá? Obviamente que eu não faço parte do movimento negro, não é o meu local de fala, porque a sociedade, quando olha para mim, faz a leitura de que eu sou branca, em virtude do tom da cor da minha pele. Né? Isso eu já citei o Horaci Nogueira várias vezes, porque tem gente que tem dificuldade de entender o que é racismo no Brasil. E para mim o melhor teórico disparado é o Horaci Nogueira, que ele deixa muito clara qual é a diferença do branco para o não branco no Brasil. É o escurecimento do tom da cor da pele. Por esse motivo, tá? Mesmo possuindo ascendência, no meu caso, africana, portuguesa e autóctone, que é popularmente chamada de indígena, né? No Brasil as pessoas discriminam as outras conforme o tom da cor da pele. Então, mesmo não tendo o local de fala, eu conversei hoje com o professor, que eu acho importante que todo mundo contribua, todo mundo faça a sua parte para o fim da discriminação racial, para o fim da intolerância religiosa, para que a gente consiga olhar para o outro como ser humano. Porque independente da religião da pessoa, é um ser humano. E nós não podemos tratar os seres humanos a partir da perspectiva de que eles têm diferenças desiguais, diferenças naturais, que tornam as pessoas desiguais. Porque se eu parto da premissa de que existe uma desigualdade natural entre as pessoas, eu estou nada mais nada menos do que alimentando um discurso que Hitler alimentou lá na Alemanha nazista, que culminou no genocídio de judeus, testemunha de Jeová, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais, comunistas, para quem acha que comunismo é igual a nazismo, né? Isso é muito importante, tá? É muito importante. Tanto que outro dia uma pessoa falou assim para mim, comunistas e liberais, vocês são iguais. Eu falei, bom, se nós somos iguais, o ponto de convergência é a questão da internacionalização do nosso projeto. O comunista pretende a internacionalização, né, de uma proposta de estabelecimento de propriedade coletiva e liberdade coletiva, e eu, como uma pessoa que me considero liberal, pretendo a internacionalização da liberdade individual e da propriedade privada. Agora, obviamente que eu não vou fazer um discurso de meritocracia numa sociedade onde as oportunidades são absurdamente, historicamente desiguais. Então, finalizando, vamos respeitar o outro, respeitar a religião do outro, pensar antes de falar, para que a gente não promova a intolerância. Lion, você chegou no finalzinho, mas chegou. Gente, esse é o Lion, né? Ele veio aqui, na verdade, para beber a minha água, não foi para, né, aparecer na filmagem. Mas, enfim, vamos finalizar essa aula e começar a próxima.